Boa tarde, pessoal. Na aula de literatura de hoje, nós vamos iniciar a apostila do segundo trimestre. Nós vamos iniciar o realismo-naturalismo, ok? O que é o realismo-naturalismo? Contexto histórico, tá? Então vamos lá na apostila. Nos meados do século XIX, a Europa vivenciava os efeitos da Revolução Industrial e o avanço das ciências. Então foi nesse contexto que surgiu o realismo-naturalismo, tá? Então ele vem logo após o romantismo. Então foi nesse contexto de Revolução Industrial, de avanço tecnológico, avanço da ciência, que surgiu o realismo-naturalismo. As cidades cresciam, os camponeses buscavam nos centros urbanos um trabalho, mas o dinheiro estava nos bolsos de homens privilegiados. E assim acentuava-se o contraste entre pobres e ricos. Tá? Então aí começavam as diferenças, a aparecer realmente as diferenças entre as classes sociais. As fábricas produziam, a Europa crescia, com a expansão do mercado e do trabalho, o comércio ficava cada vez mais forte, uma vez que a produção e a articulação de bens de consumo se intensificavam cada vez mais. A Revolução Industrial marcou o início da sociedade de consumo, alicerçada no capitalismo. Toda essa efervescência capitalista trouxe consequências: o declínio dos meios tradicionais do cultivo e o uso das máquinas, que forçaram os camponeses a buscar empregos nas indústrias e nas fábricas. Por outro lado, as cidades, até as maiores, não estavam preparadas para absorver o crescimento populacional. Assim, acentuaram-se problemas sociais, tais como as epidemias, a mendicância, a prostituição e outros mais. Aí, continuando, gente, dessa forma, o olhar artístico, mais precisamente os movimentos do realismo e do naturalismo, voltou seu interesse para as questões objetivas dessa sociedade que constituía então. Então, era mais, realismo vem do real, do que realmente estava acontecendo. Ao lado dessa grande agitação social e política, percebe-se o cientificismo, atitude que julga a ciência e os métodos científicos suficientes para resolver todos os problemas da humanidade. Dentre as principais correntes do pensamento desse período destacavam-se. Então aqui começa, a ciência, o cientificismo. Tá? Dentre esses pensamentos destacou-se o positivismo de Auguste Comte. Tá? De acordo com essa doutrina, apenas os conhecimentos baseados em fatos e dados da experiência seriam válidos. Tá? Somente aquilo que era validade, que era depois de observação, de experiências, ciência, tá? Somente isso era válido, era tido como real. Temos também o determinismo, segundo o qual o comportamento humano é condicionado por fatores biológicos, históricos, geográficos. Então o homem, determinismo, o homem é fruto do meio em que vive, ok? O evolucionismo, Charles Darwin, em sua obra A Origem das Espécies, conclui que sobrevivem as espécies que melhor se adaptam ao meio ambiente. Sobrevive a espécie que faz a evolução junto com o meio ambiente, o meio em que vive. O marxismo, de Karl Marx, em 1948, com Friedrich Engels, lançou o Manifesto Comunista, o qual convoca as classes trabalhadoras a se voltarem contra o sistema capitalista que os oprimia e as levava à miséria. Acreditavam numa sociedade nova em que as pessoas livres trabalhariam juntas pelo bem comum e todos teriam uma vida mais digna e justa, ok? Então essas são as principais correntes desse período, tá? Positivismo, determinismo, evolucionismo e marxismo. Nesse contexto, então, do século XIX, a visão idealista, subjetivista e escapista predominante na literatura romântica cedeu lugar à literatura caracterizada pela objetividade, pelo cientificismo, pelo materialismo e pelo racionalismo. Então rompeu, é uma ruptura com o romantismo, tá? É o contrário. Então os romantismos, eles tinham uma visão mais idealista, subjetiva, era uma visão escapista, buscavam outros meios para escapar da realidade, Nesse movimento não, o que marca é a objetividade, era o real, tudo aquilo que podia ser comprovado, ok?
A primeira publicação, então, foi assim que surgiu o realismo, escola literária que procurou analisar a nova organização social e econômica. A publicação do romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, marcou o início da literatura realista, em 1867. A publicação de Thérèse Raquin, de Émile Zola, inicia a literatura chamada de naturalismo, um desdobramento do realismo. Gente, eu vou deixar para vocês uma listinha com as diferenças do realismo e naturalismo, tá? Que as duas andam juntas, mas elas têm as suas diferenças, tá? Então eu vou deixar uma tabelinha bem legal ali para vocês saberem qual a diferença entre realismo e naturalismo, tá? Mas o princípio dos dois movimentos são os mesmos, tá? Tanto o realismo como o naturalismo têm os princípios, né, iguais, que é a objetividade, o universalismo, a linguagem clara, o materialismo e a contenção emocional, o descritivismo, a narrativa lenta, a impessoalidade do narrador, entre outros, tá? Então é o que eu disse, eles têm os mesmos ideais, mas tem algumas coisas que os diferenciam, tá? Aqui eu vou falar alguma coisa, mas depois vocês vão ver lá naquela listinha, naquela tabelinha que eu vou deixar para vocês. Então, diferente do realismo, o naturalismo orientava-se por uma postura cientificista em relação à análise e à compreensão da sociedade. Os escritores naturalistas produziram os romances de tese, nos quais seria possível a demonstração das diversas teorias científicas. O positivismo, o determinismo, o evolucionismo e o marxismo. A literatura naturalista estaria a serviço da ciência, vendo a realidade através do determinismo e das teorias evolucionistas. O trabalho do escritor seria semelhante ao de um cientista em seu laboratório, tá? Aí depois vocês têm então realismo, naturalismo em Portugal, tá? Então vocês vão ver aqui que ele iniciou em 1865 com a polêmica questão Coimbra, né? O poeta romântico Antônio Feliciano de Castilho publicou uma carta pós-fácil no livro Poema Mocidade de Pinheiro Chagas, tá? Aí depois, então, nós temos principal Teófilo Braga e Antero de Quintal, tá? Antero responde com um manifesto intitulado Bom Senso e Bom Gosto, em que defende a liberdade de pensamentos e a independência dos novos escritores. Dessa resposta resultou uma violenta polêmica que serviu como divisor de águas entre o romantismo e o realismo, tá? Então, o Antero de Quintal, então, ele é muito importante ali no início, né, do realismo e naturalismo em Portugal. Aí depois vocês têm mais umas leituras aqui e aí vocês vão fazer algumas atividades, tá? Vocês vão ver aqui então na página 8 que fala um pouquinho sobre Antero de Quintal, o grande nome da literatura realista portuguesa. Antero de Quintal nasceu em 1842 no arquipélago de Açores e em 1891 suicidou-se. Aí vocês vão ver as primeiras obras dele aí, tem uma obra que se chama Ideal, depois tem mais uma que se chama A um Poeta, tem mais um que se chama A um Crucifixo, depois tem ainda um outro artista da época que é Guerreira Junqueiro, daí tem mais alguns poemas deles, tem Cesário Verde, também tem um poema do Cesário Verde aqui, O Sentimento de um Ocidental ao Gás. E aí depois tem algumas atividades, tá? Vão fazer as atividades que inicia na página 10, tá? Atividade 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. São as atividades que vocês vão fazer hoje, ok? Eu vou deixar aqui aquela diferença entre o realismo e o naturalismo, para vocês saberem bem, identificar bem a diferença entre um e o outro. Tá bom, gente? Dúvidas? É só me chamar que eu estou à disposição. Então, atividade 1, 2, 3 e 4 para a aula de hoje.